E aí, galerinha, tudo beleza? Mais um vídeo aqui no canal, agora mais calmo, porque o dia de hoje foi, olha, emocionante, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque basicamente, eu tive uma oportunidade de trade hoje muito boa, que eu consegui pegar, graças a algumas análises que eu fiz, e as análises se mostraram corretas. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessas análises e o que eu aprendi ao longo desses 3 meses que eu apliquei hoje no meu trade e consegui sair com $600 de lucro só no dia de hoje. Bom, basicamente, pessoal, primeiro, antes de eu passar para vocês aqui o que eu usei hoje para poder fazer esse trade, eu queria só dizer que eu não sou um investidor profissional, eu não dou dicas de investimento. Tá? Se você procura dicas de investimentos, eu sugiro que você procure outras fontes. O meu canal é um canal de aprendizado, eu estou aprendendo, então eu mostro aqui o que eu faço com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, aí você toma as duas decisões, afinal de contas o dinheiro é seu e aí você sabe o risco que você pode correr, sabendo que criptomoedas em geral é um mercado muito volátil e pode trazer grandes riscos para o seu capital, beleza? Mas vamos lá, pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês já podem ver que eu estou com o TradingView aí aberto. No dia de hoje nós tivemos aí uma alta considerável, vamos falar assim, emocionante, assim, muito bonita. Então vamos colocar aqui no gráfico de um dia, tá aqui, gráfico diário no Ethereum. Vamos colocar o gráfico diário no Ethereum. A gente vinha de tantas quedas, cara, que aí parece que a coisa tava feia, que o dia de hoje deu uma respirada. E basicamente foi o que aconteceu. Você está vendo aí o gráfico do Ethereum, então nós saímos lá no dia 24 de março. Saímos lá da casa dos 2,100, 2,80, chegou a bater 2,100 aqui, tá vendo? Para despencar, literalmente despencar até 1.770. E aí foi lá o fundo do poço, 1.770, horrível, o valor super lá embaixo. E depois tivemos toda essa alta. Então, se a gente for pegar lá do fundo, 1.770 até aqui, ó, tivemos uma valorização aí do ETH, do Ethereum, de 9%, de ontem para hoje, 9%. E aí, o que aconteceu durante esse período e como é que eu consegui pegar parte dessa alta aqui, tá? Basicamente, pessoal, se eu mostrar aqui para vocês no gráfico de 4 horas, para ficar mais fácil para a gente ver, repara que no gráfico de 4 horas a gente consegue ver que ele não subiu tudo de uma vez, né? Ele subiu, depois caiu um pouco, subiu novamente, beleza? Até atingir lá a máxima do dia de 1926. Mas ele não subiu direto. Então, esses pullbacks é onde a gente tenta entrar para conseguir fazer um trade. Por quê? Porque essa primeira pernada aqui é muito difícil você adivinhar onde está o bottom aqui. Às vezes você consegue, tá? Mas é muito difícil. Então, às vezes, essa primeira pernada você perde, que é essa pernada aqui, né? Daqui até aqui, às vezes você perde. Quando isso acontecer, mas ele ainda estiver numa tendência de alta, ou seja, você pode até olhar para o gráfico de 1 hora, por exemplo, vai dar mais insights para a gente. Então, no gráfico de 1 hora, tava lá, tá vendo? Ele bateu aqui, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Ele bateu aqui 1.770, depois, você viu que em 1 hora ele subiu, bateu 1.824, voltou a cair para 1.779, e aí deu um repique, explodiu lá para casa dos 1.850. Nesse repique aqui, pessoal, olha que ele subiu aqui, a gente já consegue ver que tem uma tendência de alta no gráfico de 1 hora, tá bom? Como que a gente vê isso? Se você reparar, ó, a gente tem aqui o fundo, bateu um topo, fundo mais alto do que o fundo anterior, topo mais alto que o topo anterior. O que a gente podia presumir nesse momento? Que ele ia buscar, que o preço ia buscar um fundo mais alto do que o fundo anterior, tá vendo? Olha o padrão, fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Então o preço faz isso aqui, ó,
fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Aqui ele teria que buscar um fundo mais alto do que o anterior. O fundo anterior estava aqui. Então, em alguma região daqui até aqui, certo? Ele teria que buscar o fundo. E foi o que aconteceu, tá vendo aqui? Saiu de lá, buscou o fundo e de novo subiu. Então você vê que tem um padrão de alta no gráfico de 1 hora, certo? Se está com padrão de alta no gráfico de 1 hora, o próximo passo agora é ele expandir esse padrão de alta para o gráfico de 4 horas, tá bom? E aí, nessa outra pernada aqui, foi aonde eu fiz meu trade. Então, ele explodiu daqui até lá. Eu perdi essa pernada aqui, infelizmente. Eu já podia estar no trade desde aqui embaixo, mas eu perdi essa pernada toda. E o que eu esperei? O repique. Por quê? Porque eu sabia que ele ia voltar para buscar aqui um valor mais baixo. E aí depois subir, que foi a alta que eu acabei pegando, tá? Então o que eu setei? Eu peguei minha compra, minha ordem de compra, coloquei aqui na casa dos 62. Então eu vim buscar aqui. A minha ordem de compra foi pega aqui. Mas por que eu coloquei aqui? Bom, pessoal, aí a gente pode pegar outras análises, pegar um gráfico menor aqui, ó. Tá vendo? Que tá mais ou menos no topo anterior. Então, ele vem próximo do topo anterior. O topo anterior está na casa dos 1,54, 1,55 aproximadamente. Eu não queria perder esse trade, então eu coloquei um pouco acima para garantir que fosse pegar minha ordem de compra. E foi o que aconteceu. Ele pegou a ordem de compra em 1862. E aí eu surfei toda essa alta aqui. Tá vendo? Daqui até aqui. Eu surfei essa alta alavancada. Então foi uma alta de 3%, mas como eu estava alavancado 10 vezes, esse lucro explodiu e fez com que eu conseguisse aí um lucro só no dia de hoje de 600 dólares. 600 dólares, pessoal, se a gente convertesse para reais, daria aproximadamente 3.600, não, tá? O euro tá quase 6, né? O dólar tá 5 e pouquinho. 3 mil, né? 3 mil e pouco reais em um dia. Isso, pessoal, no Brasil é salário mensal de muitas pessoas. É lógico, eu estou na Europa, aqui eu gasto em euros, mas se eu fosse converter esses 600 dólares para euro, ia dar aproximadamente 550 euros. Que também é próximo do salário mínimo aqui de Portugal. Então, em um dia, em 2 transações, que eu fiz a mesma coisa no Ethereum e no Bitcoin, em 2 transações eu consegui fazer o salário mínimo de uma pessoa em um mês. Então, isso só mostra, pessoal, que o mais importante de tudo, de você assistir vídeos no YouTube, achar que uma moeda é boa ou é ruim, é você ter conhecimento para conseguir aplicar esse conhecimento e fazer dinheiro no mercado. Então, eu vou mostrar para vocês quais foram os indicadores que eu usei para conseguir fazer para eu conseguir fazer esses 600 dólares no dia de hoje com uma operação long, tá? Para quem não sabe o que é long short, veja um dos meus últimos vídeos aí, eu fiz explicando o long, que é comprar na baixa para vender na alta. Bom, vamos lá. Então, como eu estava explicando para vocês, vai ficar um pouquinho longo, desculpa pessoal, porque tem bastante coisa que eu vou falar aqui para a gente conseguir fazer uma análise gráfica legal e para vocês entenderem o que eu fiz para conseguir chegar nesses parâmetros e aí fazer esse dinheiro hoje. Como eu vinha falando para vocês, a gente notou a tendência de alta. Quando tem tendência de alta, a gente quer fazer long. Por quê? Porque o preço está tendendo a subir. Quando tende a subir, você quer comprar barato para vender mais caro. Isso é um long. Então foi o que a gente fez. A gente abriu um long alavancado. Eu vou fazer um vídeo só para explicar o que é long alavancado. Mas basicamente é você multiplicar o seu lucro ou sua perda por muitas vezes. E aí depende o que você fez aí com a corretora, né, com a exchange. Eu alavanquei em 10 vezes, então o meu prejuízo seria 10 vezes maior, como o meu lucro foi 10 vezes maior, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Bom, e aí o que eu fiz para conseguir voltar a entender essa pernada? Então você pergunta, beleza, a gente sabia que em algum momento esse preço ia cair, ia buscar aqui uma base superior à antiga, né, a base anterior. Então como é que a gente sabe que ele vai fazer isso? Bom, basicamente, pessoal, a gente fica de olho no volume, que é isso aqui, e
no RSI. Por quê? Porque se a gente reparar em todas essas altas que nós tivemos desde lá, tá vendo? Ó, nós tivemos uma alta na quantidade de volume, ou seja, o volume estava crescendo. Então a gente teve aqui, ó, volume, tá vendo, verdinho? Aí veio a força vendedora, o volume começou a crescer bastante aqui, deu uma caída, veio um pouquinho só de força vendedora, o volume de novo mais alto e força vendedora baixando, diminuindo. O que que isso mostra? Isso não mostra que as pessoas querem vender o Ethereum, isso mostra que tem mais gente querendo comprar o Ethereum. E essas vendas aqui são pessoas que entraram aqui embaixo, provavelmente, e estão realizando lucros nesses pontos. Porque quando você entra na baixa, você não quer esperar o mercado subir até o topo. Você não sabe, às vezes, até onde esse topo pode ir. É lógico, você pode setar parâmetros ali, metas, mas às vezes você não sabe. Para não correr risco, para tirar um pouco do seu risco, você vai fazendo vendas parciais e tirando seu dinheiro até chegar no topo. E é o que essas pessoas fazem. Então, quando você vê que o preço bate lá e vai repicar, é exatamente nesse momento que as pessoas fazem as vendas e tiram um pouco do lucro. Então, ele repicou aqui, aqui de novo. Então, a força vendedora caindo, a força compradora subindo, era uma forte tendência de alta. E o RSI mostra muito para a gente fazer essa entrada. Então, como é que a gente faz? Você vai no gráfico de 15 minutos, isso é muito importante, depois que você perdeu uma pernada, que era o caso, eu perdi daqui até aqui, ele chegou a bater 1890, tá vendo? Bateu 1890. Poxa, eu queria entrar nesse trade, eu entrei aqui embaixo. Então, como é que eu fiz para pegar esse pullback aqui e saber que ele ia acontecer e o momento exato de entrar? Você vai no gráfico de 15 minutos. Se a gente pegar no gráfico de 15 minutos, pessoal, vocês vão notar um padrão muito interessante, que é o seguinte. Toda vez que a gente está numa tendência de alta, tá vendo aqui, ó? Aqui no gráfico de 15 minutos, estourou para cima dos 70. Eu vou fazer um vídeo só explicando o que é o RSI, mas passou dessa faixa aqui de cima, ficou verde aqui, estava sobrecomprado, ou seja, já tinha muita gente comprada. Nesse momento é onde você quer realizar lucro, é onde você quer vender. Por quê? Porque está todo mundo querendo comprar. Quando todo mundo quer comprar, você vende, que é o preço está mais alto. Quando todo mundo quer vender, você compra. Basicamente é isso. Mas estava em sobrecompra, ou seja, todo mundo queria comprar. Você viu que quando ele bate lá, ele tende a cair? Então ele volta aqui. Por quê? Porque as pessoas sabem que ele está em sobrecompra, quem faz trade, e vende. Porque sabe que já não tem mais para onde o preço subir. Vende, o preço volta a cair, ele busca algum momento aqui, alguma parte no gráfico do RSI. E é esse momento que você quer ficar de olho. Quando ele está em tendência de alta, que ele bateu lá no topo, você quer que ele volte aqui na casa dos 50, tá vendo? Ó? Na casa dos 50, que é de novo sobrevenda. Repara que nesse ponto, ó, que ele baixou para baixo dos 50, ele bateu 45,80, lá em cima do gráfico foi o fundo. Ou seja, nesse momento você sabe que ele bateu o fundo. Você quer entrar aqui com uma ordem de compra. Beleza? Então, quando você perdeu uma pernada de alta, fica de olho no gráfico de 15 minutos, para você ver a hora que ele vai repicar, que ele vai fazer o pullback, para você entrar e aí pegar de novo a pernada de alta. Beleza? Pegar a alta se você notar que está numa tendência de alta. E aí ele fez aqui, ó, tá vendo? Para baixo dos 50, voltou a subir um pouco, caiu de novo um pouquinho, subiu lá para cima e despencou. Essa queda drástica aqui, pessoal, tem uma explicação. Ah, filha, por que ele não parou no 50 aqui, se você falou que aqui é onde as pessoas colocam a ordem de compra? Liquidez, pessoal. Eu vou fazer um vídeo especificamente para falar sobre liquidez, mas só para dar um plá assim, em cima do que é isso. Todo mundo pensa exatamente o que eu estou explicando para vocês. Espera bater aqui no 50 e compra. Se todo mundo pensa isso, o mercado não vai fazer. Por quê? Porque o mercado não quer perder dinheiro, o Smart Money não quer perder dinheiro, a Exchange não quer perder dinheiro. Se todo mundo vai fazer isso para ganhar dinheiro, ela vai fazer alguma coisa para te derrubar. E o que as pessoas fazem é, como você não tem certeza do que o mercado vai fazer, você pode fazer todas essas análises e ainda assim estar errado. Então, o mercado pode subir, repicar aqui, você está esperando que ele vai subir de novo e ele despenca. Pode acontecer. Para você não perder muito dinheiro quando você faz isso, essas análises, você coloca sua ordem de compra num long e seta um limite
de perda, que a gente chama stop loss, que é, se ele cair, você vai parar ali de perder dinheiro e sair da operação. Você perde um pouco, você perde um pouquinho aqui, mas não perde tanto se ele continuar caindo. Todo mundo, ou a maioria das pessoas, utilizam stop loss. Se todo mundo está pensando que quando o preço bater sobrevenda, no gráfico de 15 ou 30 minutos, eu vou comprar e o preço está aproximadamente nessa zona, o que a exchange vai fazer? Vai ver onde está a liquidez, que estava nesse momento aqui, tá vendo? Ou até aqui, ó, se você pegar, tinha aqui liquidez aqui para baixo, então a liquidez estava aqui nessa zona, ó. Liquidez aqui. Todo mundo, ou a maioria das pessoas queriam entrar nesse trade aqui, colocou a ordem de compra aqui, aproximadamente aqui, várias compras aqui, com a liquidez, ou seja, com o stop loss aqui. O que o preço fez? Veio aqui, pegou a ordem de compra de todo mundo que estava aqui nessa zona e despencou até aqui de propósito, manipulando o mercado. Quando isso acontece, todo mundo que colocou o stop loss aqui foi derrubado. Ou seja, todas as pessoas que compraram dessa região aqui e colocaram o stop loss aqui embaixo, perderam dinheiro. Mesmo com o preço subindo, mesmo com todas as análises sendo feitas, o cara perdeu dinheiro. Porque ele foi estopado. Beleza? Eu comprei aqui, não coloquei meu stop loss aqui, eu coloquei meu stop loss mais para baixo, coloquei na casa dos 2,35, se eu não me engano, eu coloquei aqui embaixo. E aí o preço não chegou até lá e eu consegui surfar toda essa onda de alta aqui, fui fazer a minha venda aqui. Saí exatamente nesse momento aqui. A gente sabe até onde o mercado vai? Não. Mas repara que eu poderia ter pego até um pouquinho mais de lucro, mas não interessa. Eu peguei toda essa pernada, fiz o meu lucro, saí no dia com um resultado incrível com essas análises que eu estou mostrando para você, tá? Você pode ser mais conservador se você quiser entrar no RSI de 30 minutos, que foi o que eu usei, tá? Eu esperei até ele bater menos 50 no RSI de 30 minutos. Foi exatamente nesse momento aqui que eu fiz minha ordem de compra. Peguei aqui e surfei toda essa alta, tirando lucro, colocando lucro no bolso no final do dia. Então foi isso que eu fiz, pessoal. Assim, é muito importante para você que quer começar a investir, entender os conceitos do mercado, entender esses indicadores, entender como é que o preço se comporta, como que o mercado age, para você criar a sua estratégia e tentar fazer dinheiro, tá, pessoal? Isso aqui nada mais é do que você contra outras pessoas lutando ali para conseguir fazer dinheiro. Então, você tem que tentar adivinhar em cima de análises gráficas, em cima de análises técnicas, o que o mercado, o que o gráfico vai te mostrar para você sim setar suas ordens de compra, de venda e sair com um lucro. Beleza? O vídeo já está grande, eu não vou entrar depois como é que você seta os tags, vou fazer outro vídeo para mostrar isso, porque aqui já está muito grande, eu não quero deixar vocês aqui por muito tempo. Mas para quem ficou até aqui, deixa aí no comentário o que você achou dessa análise, se você teria feito algo diferente ou se você não entendeu alguma coisa, deixa aí a pergunta que eu vou responder. E claro, se você curtiu o vídeo, deixa o gostinho, se tem interesse em mais vídeos sobre criptomoedas ou até mesmo sobre TI. Eu trabalho com TI, deixa eu até subir aqui para vocês a câmera um pouquinho. Eu trabalho com TI aqui em Portugal, então se você tem interesse nesse tipo de assunto, deixa aí também no comentário que eu vou responder 100% das perguntas, beleza? Pro vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui, vou dormir tranquilo, feliz. Amanhã é um grande dia, vou fazer um vídeo amanhã de manhã para falar sobre isso. Mas amanhã é um grande dia, vou dormir tranquilo hoje, super feliz, com o resultado no bolso. E é isso. Forte abraço, grande beijo. Tchau. Fui.